Wicked Parte 2, que para muita gente foi maravilhoso, super emocionante, inclusive para mim, dividiu opiniões. Oi gente, eu sou o Léo Dantas e esse aqui é o Quer Que Filme, esse canal novíssimo no YouTube, que ainda tá bem flopadinho, bem no início, então peço que você me ajude se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando esse vídeo com quem possa se interessar. Vamos lá então entender essa resenha, essa crítica sobre Wicked Parte 2. E não vai ser o foco desse vídeo, mas vai ter algum spoiler que eu vou tentar não aprofundar muito, mas sim, vai ter spoiler. Tá bom. Eu imagino que quem tá aqui já conheça pelo menos um pouco da história e da origem de Wicked, mas vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais didático para quem tá começando. Os filmes Wicked e Wicked Parte 2, ou Wicked for Good no original, são uma adaptação da peça musical de grande sucesso na Broadway, chamada Wicked mesmo, e que foi para vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, fazendo muito sucesso em São Paulo. Já o musical da Broadway, lá de 2003, foi inspirado no livro de mesmo nome, Wicked, que foi lançado nos anos 90. E, por sua vez, o livro Wicked foi uma inspiração completamente livre da obra do Mágico de Oz, que tem um livro do ano 1900 e o clássico filme de 1939. Bora entender essa cronologia então. Em 1900 é lançado O Mágico de Oz, do escritor L. Frank Baum, inclusive esse nome inspirou o nome da Elphaba, que no Mágico de Oz era chamada apenas de Bruxa Chamada Oeste, e em Wicked passa a ser chamada de Elphaba mesmo. Em 1939 é lançado o filme O Mágico de Oz, que tem a Judy Garland no papel de Dorothy, cantando Over the Rainbow, dançando e passeando pela estrada de tijolos amarelos com o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão Sem Coragem. E esse filme ficou muito famoso mundialmente, especialmente por mostrar a transição do cinema preto e branco para o colorido. Em 1995, Gregory Maguire lança o livro Wicked, que é como se fosse uma fanfic da história do Mágico de Oz. Ele conta como a Glinda, que é a bruxa boa do norte, e a Elphaba, que é a bruxa má do oeste, teriam se conhecido e se tornado amigas e ficado nessa relação de amizade, de inimizade, e tudo isso, toda essa viagem da cabeça dele virou um grande sucesso mundial. Em 2003, é lançada na Broadway, em Nova York, a peça musical Wicked, que se tornou uma das peças mais assistidas no mundo. E por fim, em 2024, é lançado o filme Wicked, e agora em 2025, Wicked Parte 2, ou Wicked for Good, com o diretor John Chu levando essa adaptação maravilhosa do teatro para o cinema e sendo muito bem sucedido tanto na bilheteria quanto na crítica, premiações e tudo mais. E assim, se a gente tiver que dizer que o filme é fiel a alguma obra, essa obra é com certeza um musical da Broadway, e isso é relevante para entender algumas coisas no filme 2, inclusive coisas que foram alvos de crítica. Bom, para quem não conhece o musical da Broadway, ou mesmo a versão aqui do Brasil, a história no teatro é contada através de dois atos. O filme 1, o Wicked de 2024, é baseado no ato 1 do musical, e ele conta a história da Elphaba e da Glinda se conhecendo na Universidade de X, tendo o triângulo amoroso com o Fiero, a Elphaba desafiando a gravidade e tudo mais. É um filme mais tranquilo, ele tem mais aventura, mais comédia, e não é tão sombrio quanto o segundo. Já o Wicked Parte 2 é baseado no segundo ato da peça musical, que muita gente reclama ser mais corrido. O que acontece é que nesse segundo ato se resolve muita coisa que foi apresentada no primeiro ato, e por ser mais curto, acaba ficando meio confuso, meio corrido mesmo. Então, o segundo filme tem esse caráter mais dramático, mais sombrio, o que é bem interessante de dar uma virada na história comparado com o primeiro. Mas, por outro lado, também carrega um pouco dessa correria que tem na segunda parte da peça. E o que muita gente criticou no segundo filme tem a ver, em boa parte, com aquilo que o John M. Chu preservou da peça musical da Broadway no segundo ato. Por exemplo, ele não mostrou o rosto da Dorothy, o que muita gente queria que acontecesse. E eu acho que ele teve bons motivos para fazer isso, tá? Um deles é que na peça musical, realmente, a Dorothy não aparece com destaque. Ela aparece meio que de relance, fazendo uma referência ao original do Mágico de Oz, como se fosse um crossover entre a história do filme, ou do livro lá do Mágico de Oz, com o musical do Wicked. E outro motivo que provavelmente pesou bastante na hora de decidir não mostrar o rosto da Dorothy é que se o diretor fizesse isso, ele provavelmente teria que se comprometer em aprofundar mais essa personagem para tentar fazer jus ao filme de 1939. Só que isso poderia deixar o filme mais confuso e corrido do que já pareceu para algumas pessoas, porque seria mais algo a resolver entre tantas coisas que já tinha para resolver nessa segunda etapa. Vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Tô morto. Esse segundo filme traz várias referências sobre o Mágico de Oz, o que eu achei muito legal, mas para quem não conhece o filme de 39 ou que não tenha visto outras adaptações, talvez tenha se perdido um pouco dessas referências. Uma super referência ao Mágico de Oz de 39, que pra mim foi uma cena incrível, e desculpa gente, mas vai entrar um spoilerzão aqui, tá? É quando a Elphaba faz a Nessa Rose voar, e aí os pés da Nessa começam a ficar meio que queimando, então o sapato dela, que é prateado, começa a ficar vermelho, como se fosse um fogo, o que faz uma super referência ao filme de 39. Por quê? No original, lá no livro do Mágico de Oz, o sapato da Nessa ele é prateado,
como é mostrado em Wicked, só que no filme de 39, esse sapato é vermelho, ele é de rubi. E eles escolheram essa cor porque naquela época o cinema estava deixando de ser preto e branco para ser colorido. Então se priorizava cores mais vibrantes para aparecer bem na tela de uma forma mais chamativa. E eu achei bem legal o John M. Chu ter feito essa homenagem tanto à história original do livro, quanto ao filme de 39. Vamos aos pontos altos do filme. A Cynthia Erivo está simplesmente maravilhosa, continua desafiando a gravidade, cantando ao vivo lá nas alturas. Ela está realmente impecável com o drama, com a sensualidade em algumas partes, vocês vão entender, e até mesmo com uma cena de luta que ela faz com a Glinda. E por falar em Glinda, outro ponto fortíssimo desse filme é a Ariana Grande. Assim como a Cynthia traz novas camadas a Elphaba, aqui a Ariana traz uma Glinda muito mais complexa, com uma carga dramática bem maior, e essa dualidade humana do bem e do mal habitando a mesma pessoa. Certamente a indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante vai se repetir, e acho que dessa vez vai dar mesmo a Ariana. Outro ponto muito a favor de Wicked Parte 2 é a química excelente que existe entre a Cynthia e a Ariana, que a gente já viu no primeiro filme, inclusive transbordando para fora das telas, né? E no filme 2 fica ainda mais intenso, com o aumento da carga dramática e também o triângulo amoroso com o Fiyero. Essa química perfeita entre a Cynthia Erivo e a Ariana Grande, ela também passa para as músicas, que, como no primeiro filme, são maravilhosas em termos de harmonia, em termos de entrosamento ali durante as cenas. E aí, nesse segundo filme, temos duas músicas novas que não existiam no musical original da Broadway. Ao contrário de muita gente, eu gostei sim das músicas novas de Wicked Parte 2. Essas músicas são No Place Like Home, que é interpretada e também composta em parte pela Cynthia Erivo, e The Girl in the Bubble, que é interpretada e também composta em parte pela Ariana Grande. Como as duas músicas são novas, elas podem ficar elegíveis para uma indicação ao Oscar de melhor canção original, ao contrário do primeiro filme que só tinha música já pré-existente do musical da Broadway, então não eram músicas originais. Mas, sinceramente, acho que quem vai acabar ganhando essa estatueta vai ser Golden de Guerreiras do K-pop. I have it. Bora fazer aqui um ranking que ninguém pediu de top 5 músicas de Wicked Parte 2. Em quinto lugar, eu coloco The Girl in the Bubble, onde a Ariana Grande canta trazendo uma Glinda no auge da sua reflexão, da sua humanidade, e é uma cena bem bonita de se ver. Em quarto lugar, eu fico com As Long As You're Mine, que é uma música linda, um dueto com a Elphaba e o Fiyero, né, a Cynthia Erivo e o Jonathan Bailey, onde eles estão numa cena ali de um amor mais intenso, se preparando para aquele momento específico, sabe? E é até uma cena onde a Elphaba diz que se sente pela primeira vez Wicked de verdade, ou seja, malvada. Se é que me entende. Em terceiro lugar, entra No Place Like Home, que é a música da Cynthia Erivo, né, a Elphaba, que eu queria muito que fosse realmente indicada ao Oscar. Inclusive, eu fiquei com muita raiva do Leão Sem Coragem nessa música, porque ele aparece nessa cena, e quem viu o filme vai entender o porquê. Em segundo lugar, entra For Good, e eu fiquei muito dividido se botaria em primeiro ou segundo lugar. Simplesmente, essa música é tão marcante que dá até o nome do segundo filme em inglês, que é Wicked For Good. E a cena, gente, onde aparece essa música é uma cena completamente emotiva, e várias pessoas ao meu redor estavam fungando de tanto chorar, porque realmente é uma cena dramática e bonita de se ver ao mesmo tempo. E talvez eu também seja uma dessas pessoas que estava ali chorando. E em primeiro lugar, como eu já vi muitas pessoas por aí também dizendo, a música mais impactante do filme é No Good Deed. E, gente, não tem pra ninguém. A Cynthia tá simplesmente implacável, entregando drama, entregando performance, entregando vocal. É uma cena que tira o fôlego de qualquer pessoa que esteja assistindo, ainda que não seja tão fã de Wicked. E quando eu vi o filme pela primeira vez no cinema, essa foi a única cena que arrancou aplausos do público antes do final, porque ela é realmente de tirar o fôlego, ela é muito impressionante. E por falar em música, eu também assisti a versão dublada, logo após ter assistido a versão legendada, como eu também fiz ano passado. A diferença é que no ano passado eu fui assistir a versão legendada, e no mesmo dia eu já fui correndo com meu namorado para assistir em outro shopping a versão dublada. Oh my God! Wow! Agora em 2025 foi um pouco diferente. Eu assisti na pré-estreia a versão legendada, na quarta noite, depois de um dia cansativo de trabalho. Eram 3 turnos, eu trabalhei manhã, tarde e noite. Mas não me arrependo, tá? E no dia seguinte, na quinta-feira, nós fomos assistir a versão dublada, que é muito boa também. Eu já achava a versão dublada do primeiro filme muito boa, mas achei a do segundo filme muito melhor. Inclusive a parte musical eu achei assim, incrível. E fica aí todo o nosso reconhecimento e aplauso para as divas Mira Ruiz e Fabi Bang, que são maravilhosas e foram muito injustiçadas naquela premiere. Em relação às avaliações mais baixas do segundo filme, eu realmente entendo. Mas como fã que gosta muito do filme, que também já conhece o musical do teatro, eu acho que essa foi a melhor adaptação que poderia existir para esse filme, de verdade. Mas enfim, apesar de algumas críticas não tão boas assim, Wicked Part 2 está sendo um grande sucesso. Já quebrou recorde de maior estreia de 2025,
superando Minecraft, Superman, Quarteto Fantástico. Se tornou o filme com maior pré-venda dos últimos tempos, entre várias outras conquistas, inclusive estar na boca do povo, tanto para enaltecer o filme, quanto para gerar memes, o que também não é algo ruim. Então é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, pode curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E se você não gostou, manda para aquele seu inimigo, como a Glinda provavelmente faria com a Elphaba quando percebeu que ela estava sendo meio fura-olho. Um beijo e até a próxima.